Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta feliz oportunidade, você é nosso convidado especial para participar da lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Quando falamos de iluminação espiritual do crente, estamos nos referindo às orientações diretas, reveladas, explicadas e bem direcionadas pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, lemos em Efésios capítulo 1 versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É necessário, é fundamental que recebamos a iluminação espiritual para a nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, nós percebemos que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Portanto, para que você e eu possamos ter uma iluminação espiritual, é preciso que sejamos direcionados, obedientes ao Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 12, nós percebemos que o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Aqui está neste versículo uma promessa fundamental para a nossa vida. Logo, precisamos entender muito bem que o plano da salvação divina que foi revelada é uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Que sublime para a nossa vida, meu irmão, é que a palavra de Deus é revelada para todos nós. E devemos entender que, uma vez salvos, somos salvos e vocacionados para a santidade, para o serviço e para a participação gloriosa do porvir da eternidade. E, uma vez salvos ainda, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas na eternidade. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que haveremos de nos aprofundar sobre as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi inspirado, iluminado para ministrar essa epístola aos Efésios. Efésios tem 6 capítulos, essa carta tem 6 capítulos e 155 versículos para a nossa edificação. Podemos ainda perceber que no primeiro capítulo o apóstolo Paulo ele inicia essa carta com uma longa sentença divina que ele assim divide. Ele divide do versículo 1, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele fala sobre a ação de graças. Do versículo 17 ao 19, ele fala sobre a oração intercessória.
do versículo 20 até o versículo 22, ele fala sobre a confissão de louvor e exaltação. Portanto, é preciso manter esta iluminação em nossa vida. Portanto, nesta sentença, meus amados, nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Ponto de número 1. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo São Paulo foi feliz quando ensinou que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Quando ele ensinou, ele foi claro quando falou sobre a ação de graças e a intercessão. E como ações de graças e intercessão, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele ainda intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. O apóstolo Paulo, meus amados, ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é bênção, o Evangelho é vitória, o Evangelho conta a respeito de Jesus, o Evangelho traz boas novas de salvação para a nossa vida. Mas mesmo assim, sabendo que o Evangelho é maravilhoso, mas ao mesmo que quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Sabemos que é maravilhoso servir a Deus, mas quem não conhece a Deus, meus irmãos, ele não tem esse prazer, não tem essa felicidade. Mas você e eu, que aceitamos a Cristo como Salvador e já estamos dispostos a deixar tudo e a seguir ao Senhor, então nós desfrutamos desta maravilha. Por isso o apóstolo Paulo roga que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos outorgar este direcionamento, nos ensinar quão maravilhoso é o reino de Deus, o plano de Deus, o céu de Deus, a coroa de Deus, a glória de Deus. A esperança da vocação é o segundo ponto que Paulo se referiu. E aqui, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Você sabe qual é a esperança da sua vocação? Você quer conhecer mais sobre a esperança da sua vocação? Então, deleite-se nesta palavra, porque assim, conhecendo a esperança da sua vocação, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos, meus amados, dizer que
tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos, a saber, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que Ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte agora. A chamada abrange serviço e satisfação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno diante de Deus e diante dos homens. Que felicidade para todo aquele que vive uma vida dedicada ao Senhor nosso Deus. Temos ainda a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Não vamos abrir mão da nossa esperança, de nossa vocação. As riquezas da glória da sua herança, elas são fundamentais para a nossa vida. E o apóstolo Paulo, na oração, ele pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, da herança de Deus. A expressão sua herança, ela enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas do porvir. Que maravilhoso é ser perdoado, que maravilhoso é ser restaurado, que maravilhoso é ter a certeza de que foi adotado, aceitou a Cristo e agora é filho de Deus. Que maravilhoso é saber que há de receber as bênçãos e desfrutá-la no porvir também. Como, por exemplo, que felicidade será nós vermos a Deus, vermos a Cristo e o adorarmos na beleza da sua santidade. Assim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, meus amados, os salvos, eles tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Logo, os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte de nossa herança. Ponto de número 2. A excelente grandeza e a força do poder divino. Aqui poderemos entender que o poder divino, meus amados, é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, por exemplo, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. E Paulo procura asseverar, procura chamar atenção para a sobreexcelente grandeza desse poder, do poder de Deus, quando ele orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Percebamos que a palavra sobreexcelente, ela significa exatamente extraordinário. Já a expressão seguinte significa grandeza e objetiva enaltecer
a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo que vem da etimologia da palavra sempre vai determinar poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica para todos nós, para nossa edificação, apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Então precisamos nos dedicar e conhecer que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. É preciso continuar confiando no Senhor Deus de todo o nosso coração. Paulo enfatizou ainda a força do poder divino. E nesta sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo Paulo, ele faz uso de 3 vocabulários gregos que, entre si, o primeiro declara operação, o segundo declara eficácia, que é a força, e então podemos compreender cada vez melhor que essas palavras dedicadas por Paulo, associadas, elas nos trazem a manifestação, a revelação do potencial poder de Deus, que Ele também outorga à sua igreja. Paulo, para aprofundar essa impressionante descrição, o apóstolo Paulo apresenta 3 exemplos fundamentais. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Terceiro, sua ascensão à direita do Deus nos céus. E em terceiro lugar, sua elevação acima de todo o domínio. Logo, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Logo, é plano do Senhor nosso Deus manifestar a sua excelente grandeza e a força do seu poder divino. Ela é fundamental para a nossa vida. Ponto de número 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aqui poderemos ver 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também a todos nós, os crentes. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo, Cristo elevado à direita de Deus. Terceiro, Cristo exaltado sobremaneira. E quando nós visualizamos que Cristo é as primícias dos que dormem, então o próprio apóstolo Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, meus amados, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos.
Deste modo, meus amados, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Paulo focalizou ainda Cristo elevado à direita de Deus. Isso significa que ele se esforça que o reforço desse poder, esse poder, ele reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação da vida celestial, nessa vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim sendo, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus, o Pai. Paulo focalizou ainda sobre Cristo exaltado sobremaneira, e nesta exposição ele ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, significando que Cristo foi, Jesus foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá glória, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, tanto a ressurreição como a assentar-se nos céus está disponível aos crentes. E, de semelhante modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Que bênção para a nossa vida é a iluminação espiritual. Então, você e eu somos bem-vindos a adentrarmos a palavra, a meditar na palavra e a sermos orientados pelo Espírito Santo. Então, com as bênçãos espirituais, Paulo também mostra que devemos manter a adoração contínua ao eterno Deus, uma atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o apóstolo Paulo, ele foi
categórico quando escreveu essa carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso. E Paulo, ele estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar, desde o ano 60 a 62, e neste período ele escreveu esta carta e mandou para a igreja de Éfeso. E nesta carta, o apóstolo Paulo, ele falou sobre vários assuntos específicos. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele mostra que Deus é o que abençoa o seu povo, quando ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo mostra que as bênçãos espirituais, elas são outorgadas por Deus, e que Jesus é o Salvador do mundo, e que Jesus é o cabeça da igreja. No capítulo 2, o apóstolo Paulo prova que a salvação é pela graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, aí está provado que a salvação é pela graça de Deus, pelo amor de Deus. No capítulo 3, Paulo declara àquela igreja que ele foi vocacionado para pregar aos gentios, a todos os povos que não são judeus, que precisavam receber a palavra do Senhor nosso Deus, e Paulo estava disposto a atender esse ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a unidade da fé, que todos devem estar unidos em um mesmo propósito, quando ele declarou: porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele declara sobre a unidade do ministério, mostrando que Deus mesmo deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, visando com isso o aperfeiçoamento dos santos, porque este é o plano de Deus, que a igreja esteja preparada para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ministrou para aquela igreja sobre os deveres domésticos, que o marido deveria amar a sua esposa, que a esposa deveria obedecer ao seu marido e respeitá-lo, que os filhos deveriam obedecer seus pais, que os pais deveriam orientar seus filhos, que o patrão deveria tratar bem dos seus empregados, e que os funcionários deveriam corresponder com seus trabalhos para receber o seu salário digno e o nome do Senhor ser glorificado. No capítulo 6, o apóstolo Paulo ministra para aquela igreja sobre a forma de viver muito na face da terra, em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, quando ele disse: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra que te dá o Senhor teu Deus, e tu sejas abençoado. E mostra ainda sobre a armadura do vencedor, a armadura do campeão, a armadura do homem de fé, do homem de Deus, daquele que luta pela fé. Ele disse: tomai sobretudo o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, tomai o escudo da fé, com o qual podeis apagar
todos os dardos inflamados do maligno, e também ainda tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e mesmo assim, orando, vigiando, tendo cuidado, manter firme na fé, manter digno de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, que a nossa vida seja ricamente abençoada em o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.